Amado irmão, amada irmã, ao abrir os olhos nesta manhã, o Senhor nos concede mais um presente valioso, a dádiva da vida. Nem sempre percebemos a profundidade desse gesto divino, mas cada amanhecer é uma nova oportunidade que o Criador nos entrega para recomeçar, para alinhar nossos passos com sua vontade e para descansar no abrigo seguro de sua presença. Quando o coração desperta aflito, sobrecarregado de pensamentos, com memórias de dificuldades do dia anterior, a palavra de Deus nos conduz a uma verdade inabalável. Não caminhamos sozinhos. No Salmo 91 está a promessa que atravessa gerações e continua viva, fresca e eficaz para nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma declaração de segurança para todos os que escolhem entregar seus caminhos a Deus. Ao meditarmos nesse salmo, encontramos o coração de um pai que se revela como abrigo, fortaleza, socorro e escudo. O salmista não escreveu essas palavras em um momento de conforto, mas em meio a batalhas e perigos reais. Ele sabia que havia inimigos, doenças e ameaças rondando, mas ainda assim levantou sua voz em fé e declarou que o Senhor é refúgio seguro. Hoje, essa mesma certeza pode ser sua. Você não precisa enfrentar as tempestades da vida confiando apenas em suas próprias forças, porque existe um Deus que promete proteger, guiar e guardar em cada detalhe da sua caminhada. Talvez você acorde hoje com o peso de responsabilidades que parecem maiores do que sua capacidade. Talvez seu corpo sinta o cansaço acumulado ou sua mente esteja inquieta com preocupações financeiras, familiares ou pessoais. O convite do Salmo 91 é um chamado à confiança. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A confiança não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que temos um Deus que está acima de todos eles. Por isso, nesta manhã, antes de seguir para as tarefas do dia, é necessário aquietar a alma e declarar com fé que a presença de Deus será o lugar onde encontraremos descanso. A vida, muitas vezes, nos coloca em caminhos onde sentimos medo do que não conhecemos. O futuro traz incertezas, as notícias carregam mensagens de insegurança e nosso coração facilmente se enche de ansiedade. Mas ao nos lembrar da promessa do Altíssimo, recebemos a paz que excede todo entendimento. O Senhor não nos abandona em meio às trevas. Ele é como muralha ao nosso redor, invisível aos olhos humanos, mas inabalável diante de qualquer ameaça. O Salmo nos garante que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a linguagem da confiança absoluta. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, o Senhor sustenta aqueles que se abrigam em seu amor. Essa verdade deve se transformar em prática diária. Não basta apenas conhecer o Salmo de memória ou ouvi-lo em momentos de aflição. Precisamos aprender a viver nele, a respirar sua promessa em cada decisão, a lembrar que as batalhas não são vencidas por estratégias humanas, mas pela cobertura divina. O Salmo nos recorda que o próprio Deus dá ordens a seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Isso significa que, mesmo sem perceber, há uma proteção celestial sobre sua vida e sobre sua casa. O Senhor cuida dos detalhes, livra de perigos ocultos e conduz os passos daqueles que nele confiam. Nesta manhã, o Espírito Santo nos convida a descansar nessa promessa. Em vez de começar o dia com medo, podemos iniciar com gratidão. Em vez de abrir os olhos já pensando nos problemas, podemos abrir os olhos e declarar: Senhor, eu habito no teu esconderijo, eu descanso à sombra do teu cuidado. Essa escolha muda a perspectiva do dia. Quando confiamos, deixamos de carregar sozinhos o peso das nossas lutas e entregamos ao Pai que conhece o fim desde o princípio. Neste momento especial, quero fazer um convite a você
que está acompanhando esta oração. Coloque diante de Deus, nos comentários deste vídeo, os pedidos que estão no seu coração. Pode ser por sua vida, pela sua família, por um amigo querido, por alguém que esteja enfrentando um tempo difícil, ou até mesmo por uma situação que você não sabe como resolver. Não se preocupe se não souber o que escrever. Um simples amém já é uma forma de declarar fé e se unir a essa corrente de oração. Aqui, cada comentário não é apenas um registro, mas um ato de confiança, uma semente plantada diante do altar de Deus. Quando você escreve, não está apenas interagindo, está abrindo espaço para que irmãos e irmãs se unam a você em clamor. Estamos construindo juntos uma comunidade de fé, um lugar onde ninguém caminha sozinho. Aproveite também para deixar o seu curtir neste vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda para que mais pessoas recebam essa palavra de paz e proteção. Juntos, formamos uma grande família espiritual, sustentada pela oração e pelo amor de Cristo. Sinta-se parte dessa corrente viva de esperança que se renova a cada manhã. Quando olhamos para o Salmo 91, não podemos enxergá-lo apenas como um texto antigo ou uma poesia inspiradora. Ele é uma declaração viva do cuidado de Deus, uma promessa que atravessa os séculos e permanece atual em nossa realidade. O que Davi e outros salmistas viveram foi registrado para nos mostrar que a fidelidade de Deus não se limita a uma geração, mas se estende de eternidade em eternidade. E isso significa que nesta manhã, as mesmas palavras que trouxeram consolo e coragem ao povo de Israel também podem fortalecer você. Essa certeza muda a forma como enfrentamos as dificuldades, porque já não olhamos para os problemas apenas com os olhos humanos, mas com a convicção de que existe uma mão invisível guiando nossos passos. É interessante perceber que o Salmo não ignora a existência de perigos. Ele fala sobre laços de caçadores, pestes, doenças, terrores noturnos e flechas que voam durante o dia. O texto é realista, não mascara a dureza da vida. Porém, a diferença está na conclusão. Mesmo diante de todos esses riscos, quem se abriga no Senhor encontra proteção. Isso nos mostra que a fé verdadeira não é viver sem problemas, mas confiar que, em qualquer circunstância, Deus permanece no controle. Essa confiança nos liberta do medo paralisante e nos leva a enfrentar cada desafio com coragem renovada. Muitas vezes, começamos o dia já carregados de preocupações, e nossa mente corre em 1000 direções, tentando imaginar soluções para cada detalhe. Mas quando nos lembramos de que o Altíssimo prometeu ser abrigo seguro, podemos soltar o peso que carregamos. Deus não nos pede que sejamos fortes o tempo todo, mas que sejamos dependentes dele. A força humana tem limite, mas a proteção divina é ilimitada. É isso que o Salmo transmite. Há refúgio para quem escolhe se esconder nas asas do Criador. Talvez você esteja lutando contra um medo que não consegue explicar. Às vezes, não é algo concreto, mas uma sensação constante de insegurança, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. É exatamente nesse tipo de angústia que o Salmo 91 ganha vida. Ele declara que Deus nos cobre com suas penas e que debaixo de suas asas encontramos refúgio. Essa linguagem mostra intimidade, proximidade e carinho. O Senhor não é apenas um guerreiro poderoso que nos defende, mas também um pai amoroso que nos acolhe com ternura. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho e percebeu que não era suficiente? Quantas noites perdeu o sono pensando em problemas que pareciam maiores que você? Hoje, a palavra nos lembra de que não precisamos carregar nada sem a ajuda de Deus. Quando confiamos, reconhecemos que Ele sabe o que é melhor e que seu cuidado é perfeito. Não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que jamais estaremos sozinhos. Essa é a chave que transforma a maneira como enxergamos o dia que começa.
Não andamos à mercê da sorte ou do destino, mas guiados por um Deus que nos chama pelo nome. O salmista também fala da promessa de livramento. Ele afirma que Deus nos livra do laço e da peste perniciosa. Isso pode ser entendido como a certeza de que o Senhor nos guarda tanto de perigos visíveis quanto invisíveis. Há situações que percebemos e das quais conseguimos nos afastar, mas também existem perigos ocultos que sequer imaginamos. Mesmo nesses casos, a mão de Deus está agindo em nosso favor. Quantas vezes fomos guardados sem perceber? Quantas vezes o Senhor desviou um mal do nosso caminho sem que soubéssemos? O Salmo 91 nos lembra de que há uma cobertura sobrenatural sobre aqueles que confiam no Altíssimo. Por isso, iniciar o dia com esse salmo é como colocar um escudo espiritual em volta da vida. Não é superstição nem ritual vazio. É fé viva que declara: eu confio que Deus é meu protetor. Essa declaração fortalece a alma e nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando os ventos sopram contra nós. A cada manhã, podemos fazer dessa palavra um lembrete de que nada é capaz de separar-nos do amor de Deus. E quando caminhamos com essa certeza, o medo perde espaço, a ansiedade se enfraquece e a esperança renasce. A mensagem do Salmo 91 não se limita apenas à proteção individual. Ele também nos ensina sobre a presença de Deus em meio à comunidade. Quando oramos juntos, quando declaramos com a boca e cremos com o coração, criamos uma atmosfera espiritual poderosa, onde a fé se multiplica. Por isso, começar o dia em oração não é um gesto isolado, mas um elo numa corrente de milhares de pessoas que se levantam em diferentes lugares, unidas por um mesmo propósito: confiar no Senhor e entregar-lhe os caminhos. Essa comunhão fortalece, inspira e nos lembra de que nunca estamos sozinhos. O texto bíblico nos mostra ainda que a proteção de Deus não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele guarda nossos pensamentos, protege nossas emoções e cuida das feridas internas, que muitas vezes carregamos em silêncio. Há batalhas que ninguém vê, lágrimas que caem quando ninguém está por perto, dores que não sabemos como expressar. Mas o Senhor conhece cada detalhe, e sua promessa é de cuidado integral. Ele é o Deus que cura feridas da alma, que restaura corações partidos e que enche de alegria aqueles que se aproximam dele com sinceridade. É importante perceber que o Salmo enfatiza a confiança como chave para viver essa proteção. O versículo diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Isso mostra que não basta apenas ouvir a promessa, é preciso declarar, assumir como verdade pessoal. A palavra ganha força quando passa dos ouvidos para a boca, quando deixa de ser apenas teoria e se torna confissão de fé. Cada vez que pronunciamos que Deus é nosso refúgio, nossa mente e nosso coração se alinham com a verdade do céu. Talvez você pense: mas eu já declarei isso tantas vezes e ainda não vi a mudança que espero. A Bíblia nos ensina que a fé não se baseia no que vemos, mas na confiança em quem Deus é. O tempo dele é perfeito, e ainda que não entendamos os processos, sabemos que ele não falha. Essa perseverança é fundamental. Muitos desistem de orar porque não veem resultados imediatos, mas o Salmo 91 nos chama a permanecer debaixo da sombra do Onipotente, sem pressa, com paciência, sabendo que no tempo certo a resposta virá. Outra imagem poderosa que o Salmo nos traz é a dos anjos enviados para nos guardar. Ele afirma que o Senhor dará ordem a seus anjos para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Isso nos revela que o cuidado de Deus vai além do que podemos compreender. Há um exército celestial trabalhando em nosso favor, agindo em situações que fogem do nosso controle. Essa realidade deve encher nosso coração de confiança.
pois mesmo quando não percebemos, o céu está em movimento ao nosso redor. Se olharmos para o mundo, encontraremos motivos de sobra para temer. Notícias de violência, crises econômicas, doenças que surgem inesperadamente. Porém, se olharmos para a palavra, encontraremos razões ainda maiores para confiar. O Salmo 91 é um lembrete diário de que não precisamos viver dominados pelo medo, porque a última palavra pertence a Deus. Ele é soberano e nenhuma circunstância pode limitar seu poder. Assim, ao acordar, em vez de deixar a ansiedade ditar o ritmo do dia, podemos escolher permitir que a promessa do Senhor seja nossa bússola. Podemos declarar: hoje não caminharei sozinho, porque o Altíssimo me sustenta. Essa escolha de fé muda nossa postura diante da vida. A esperança deixa de ser algo distante e se torna prática diária, porque decidimos viver com os olhos fixos no cuidado de Deus. Quando nos aprofundamos ainda mais no Salmo 91, percebemos que ele não é apenas um convite à confiança, mas também uma revelação do caráter de Deus. Ele se mostra como aquele que está presente em todos os momentos, que não nos abandona nas horas difíceis e que se compromete a estar ao nosso lado. O texto bíblico deixa claro que o Senhor não é um observador distante, mas alguém que participa ativamente da nossa vida, protegendo, guiando e fortalecendo. Essa proximidade é o que torna essa promessa tão poderosa. A vida cristã não significa ausência de desafios, mas a certeza de que em cada desafio Deus nos acompanha. Ele não promete que não passaremos pelo vale, mas promete estar conosco no vale. Não promete que nunca enfrentaremos batalhas, mas garante que em cada batalha sua mão estará estendida. Essa é a essência do Salmo 91. Um Deus que não apenas observa, mas intervém, que não apenas fala, mas age, que não apenas promete, mas cumpre. Quando o texto afirma que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, ele nos lembra que as circunstâncias ao redor podem ser assustadoras, mas a fidelidade de Deus permanece intacta. Essa confiança nos dá coragem para enfrentar os dias mais escuros sem perder a esperança. Podemos descansar sabendo que mesmo quando tudo parece fora de controle, o Senhor continua sentado no trono, governando sobre todas as coisas. É importante ressaltar que essa promessa não é automática. Ela está ligada a uma postura de fé e confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é qualquer pessoa, mas aquele que decide se refugiar em Deus, que escolhe viver debaixo de sua proteção. Isso exige entrega, renúncia de controlar tudo sozinho e disposição para descansar em sua vontade. Habitar no esconderijo é permanecer, é não sair desse lugar de confiança, mesmo quando as circunstâncias nos pressionam. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece instável. Pode ser que enfrente dificuldades na saúde, nos relacionamentos, no trabalho ou nas finanças. Em meio a essas incertezas, a promessa do Salmo 91 se torna ainda mais preciosa. Ela nos garante que a proteção do Senhor é real e que sua fidelidade é escudo. Isso significa que mesmo em meio a lutas, há segurança no coração de quem confia. O texto também fala sobre não temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso nos mostra que Deus cuida de nós em todo o tempo, em todas as horas. Ele está presente quando fechamos os olhos para dormir e quando abrimos para recomeçar. Sua vigilância é constante, sua atenção é ininterrupta. Esse cuidado contínuo nos dá descanso. Não precisamos viver sobressaltados, como se estivéssemos sozinhos em meio a perigos. O Senhor é nossa sentinela fiel, que nunca dorme nem cochila. Essa promessa se cumpre de maneira especial, quando lembramos que o próprio Jesus é a manifestação do cuidado de Deus. Ele é o refúgio seguro, a fortaleza inabalável, a resposta definitiva a todas as nossas angústias.
Quando nos abrigamos em Cristo, encontramos a verdadeira paz. Ele mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Essas palavras ecoam a verdade do Salmo 91, mostrando que a vitória já está garantida em Cristo. Por isso, ao iniciar este dia, lembre-se, você não está sozinho. O Senhor é sua proteção, sua companhia e seu guia. Não importa o que esteja pela frente, Ele já preparou um caminho. Descanse nessa promessa e siga com o coração confiante, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo jamais será abandonado. Pai amado e poderoso, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que Tu és o nosso abrigo, a nossa fortaleza e o nosso socorro em todos os momentos. Não começamos este dia confiando em nossas próprias forças, mas na Tua fidelidade que nunca falha. Ao meditarmos no Salmo 91, somos lembrados de que o Senhor nos convida a habitar no Teu esconderijo, a descansar à sombra da Tua presença, e é exatamente isso que fazemos agora. Entregamos nossas preocupações, nossas lutas e nossas esperanças em Tuas mãos. Senhor, sabemos que o mundo ao nosso redor é cheio de perigos visíveis e invisíveis. Há medos que tentam dominar a mente, notícias que trazem insegurança, situações que roubam a paz. Mas cremos que a Tua palavra é maior que qualquer ameaça e que a Tua promessa se cumpre sobre todos os que confiam em Ti. Por isso declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Declaramos que sob Tuas asas encontramos segurança e descanso. Declaramos que não seremos vencidos pelo terror da noite, nem pela aflição que se levanta durante o dia, porque o Senhor é o guarda fiel de nossa alma. Pai, colocamos diante de Ti nossas famílias, nossos lares e todos aqueles que amamos. Que o Teu Espírito Santo envolva cada coração com paz, que a Tua mão poderosa seja muralha de proteção em cada casa, que cada quarto, cada canto do lar seja consagrado ao Teu cuidado. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do inimigo, das setas lançadas contra nós, das palavras de maldição, das enfermidades que tentam roubar a esperança. Cremos que, em Cristo Jesus, temos vida, temos vitória e temos salvação. Neste momento entregamos a Ti também nossas preocupações materiais. Tu conheces as necessidades de cada filho Teu que ora comigo agora. Há aqueles que clamam por provisão no trabalho, por portas abertas na área financeira, por sabedoria em decisões importantes. Senhor, que o Teu favor esteja adiante de cada um, preparando oportunidades, trazendo soluções, abrindo caminhos que pareciam fechados. Dá coragem para enfrentar os desafios do dia com confiança e serenidade, lembrando que nada está fora do Teu controle. Pai querido, pedimos também por saúde física e emocional. Tu sabes quantos de nós despertamos com dores no corpo, com diagnósticos difíceis ou com a mente carregada de ansiedade e medo. Mas cremos que Tu és o Deus que sara, o médico dos médicos, aquele que dá descanso ao cansado e alívio ao sobrecarregado. Derrama sobre cada vida a cura que vem do alto. Toca no coração que sofre. Restaura a mente que se sente oprimida, fortalece as pernas cansadas e renova a fé daquele que já não encontra forças. Senhor, em nome de Jesus, pedimos também por aqueles que vivem em solidão. Tu sabes quantos acordam sentindo o peso do vazio, pensando que ninguém se importa, acreditando que não tem valor. Mas a Tua palavra afirma que o Senhor nos chama de filhos amados, que nunca nos abandona, que nos guarda como a menina dos Teus olhos. Derrama amor sobre esses corações, mostra que eles são preciosos, que têm propósito, que há esperança. Querido Pai, colocamos também nas Tuas mãos os relacionamentos. Abençoa os casamentos que enfrentam crises, fortalece as famílias que vivem em conflito,
Restaura os laços quebrados pela dor ou pela mágoa. Dá-nos humildade para perdoar, sabedoria para falar e paciência para compreender. Que a tua paz reine em cada lar e que o amor seja o vínculo que une e sustenta todas as relações. Senhor, não queremos apenas pedir, mas também agradecer. Obrigado pela vida, pelo fôlego que temos nesta manhã, pela oportunidade de recomeçar, pela tua graça que nos alcança mesmo sem merecer. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos os caminhos, sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado porque cada lágrima é vista por ti, cada oração é ouvida e cada coração sincero é acolhido. Por fim, Pai amado, declaramos que este dia está em tuas mãos. Que possamos caminhar com a certeza de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que cada passo seja guiado pelo teu Espírito. Que cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria. Que cada pensamento seja guardado pela tua paz. Confiamos que, ao habitar em ti, encontramos não apenas proteção, mas também direção, esperança e vitória. Recebe, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e nos deu vida eterna. Amém. Neste momento, é importante lembrar que a promessa não é apenas para o início do dia, mas para toda a jornada. O texto nos ensina a permanecer habitando no esconderijo do Altíssimo, e isso significa manter a mente e o coração voltados para o Senhor em cada momento. Não se trata apenas de recitar palavras pela manhã e depois esquecê-las, mas de caminhar diariamente na certeza de que Deus é fiel, mesmo quando não vemos de imediato os resultados que esperamos. O hábito de começar o dia em oração cria raízes profundas na vida espiritual. É como plantar uma semente de confiança logo nas primeiras horas, que cresce ao longo do dia em forma de paz, serenidade e direção. Quem aprende a colocar Deus em primeiro lugar, encontra força para lidar com pressões, paciência para enfrentar contratempos e sabedoria para resolver problemas. O Salmo 91 é mais que um texto, é um estilo de vida, uma forma de caminhar sem se deixar dominar pelo medo, porque a fé nos lembra constantemente que há um Deus soberano cuidando de cada detalhe. Ao longo da vida, enfrentaremos inevitavelmente situações de dor, perdas e incertezas. Mas a diferença entre quem confia e quem não confia é a postura diante desses momentos. O que confia não nega a dificuldade, mas olha para além dela e enxerga o cuidado de Deus. Esse olhar de fé transforma a forma como vemos os problemas. Em vez de enxergar um beco sem saída, vemos uma oportunidade para experimentar o agir divino. Em vez de desistir, encontramos ânimo para seguir. Em vez de viver em pânico, descobrimos descanso na presença do Senhor. Outra lição importante é que o Salmo 91 não é um amuleto, não funciona como uma fórmula mágica que elimina todas as dores. Ele é uma promessa para quem escolhe viver em intimidade com Deus. É um convite para cultivar comunhão constante, para colocar a fé em prática em cada área da vida. Essa comunhão se constrói com oração, leitura da palavra e confiança perseverante. Quando fazemos isso, estamos de fato habitando no esconderijo do Altíssimo. Querido irmão, querida irmã, quero reforçar que você não precisa carregar seus fardos sozinho. Existe um Deus que se importa profundamente com cada detalhe da sua história. Ele conhece as lágrimas que você derrama em silêncio, as batalhas que trava em segredo e os sonhos que guarda no coração. O Salmo 91 é a resposta amorosa do Pai, lembrando que você nunca esteve, nem estará sozinho. Ainda que o mundo diga o contrário, a voz de Deus declara sobre você: eu sou teu refúgio, tua fortaleza, tua proteção constante. Assim, leve consigo essa certeza. Cada passo de hoje está guardado nas mãos do Altíssimo. Permita que essa promessa seja a âncora que sustenta sua fé e a luz que guia seu caminho.
a cada desafio, lembre-se de que 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas a fidelidade de Deus é escudo que nunca falha. A cada decisão, lembre-se de que os anjos do Senhor foram enviados para cuidar de você em todos os seus caminhos. A cada medo, lembre-se de que debaixo das asas do Criador você encontra refúgio. Essa é a vida de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não uma vida sem lutas, mas uma vida sustentada pela presença de Deus em todas as lutas. Uma vida de confiança inabalável, esperança renovada e paz que excede todo o entendimento. Que essa verdade acompanhe você do amanhecer ao anoitecer, lembrando que o Senhor é fiel hoje e sempre. Agora quero fazer um pedido muito especial a você que caminhou comigo nesta oração. Se esta palavra falou ao seu coração, manifeste sua fé escrevendo nos comentários o seu pedido de oração. Pode ser por você, por um familiar, por alguém que esteja enfrentando dificuldades, ou simplesmente escreva amém como sinal de concordância. Quando você comenta, não apenas fortalece sua própria fé, mas também se une a uma corrente de irmãos e irmãs que oram uns pelos outros. É uma forma de dizer, eu não caminho sozinho, faço parte de uma família espiritual. Peço também que deixe o seu curtir neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a espalhar a mensagem e permite que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Inscreva-se no canal para receber diariamente orações e reflexões que fortalecerão sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de paz, ânimo e esperança. Talvez essa pessoa esteja esperando justamente uma palavra como esta para recomeçar. Saiba que cada ação sua aqui tem valor, porque juntos estamos construindo um espaço de fé, oração e esperança. Obrigado por estar comigo. Que Deus abençoe sua vida de forma abundante e que você sinta-se sempre parte desta comunidade de fé.